Tudo bem? Finalizamos então a nossa unidade 2 e nela nós discutimos 5 aulas importantíssimas para o nosso dia a dia como programador em bancos de dados Oracle, utilizando a linguagem SQL. O primeiro recurso que nós vimos e estudamos com detalhes foi a cláusula Group By e Order By, o agrupamento e a ordenação. Tá? Então vimos lá as 5 funções de grupo, min, max, sum, avg, count. Expliquei como usá-las, fizemos exemplos, mostramos. E expliquei também como fazer condições com essas funções de grupo, através da cláusula having, que não podem ser usadas numa cláusula where comum, porque esta é específica para condições de colunas de tabela. Então, mostrei a diferença entre o que é uma condição do where com uma condição da cláusula have, tá? Aí entramos no assunto da ordenação. Então, comentei com vocês que a ordenação ela é feita por uma ordem que nem sempre é a que mais nos interessa num relatório, numa consulta, num processamento, enfim. Então eu tenho que mudar a ordem que os dados são mostrados. Então que o Oracle utiliza uma namespace temporária para tal, que é a famosa temp, onde ele joga os dados nessa área de disco de uma forma temporária, e aí ele vai sair buscando, fazendo o sort daquilo que nós pedimos para fazer a ordenação. Então eu expliquei como fazer uma ordenação de forma ascendente, de forma descendente. Quando acontece um empate, então, por exemplo, 2 pessoas que têm o mesmo nome, uma segunda coluna para fazer o critério de desempate dessa ordenação. É bastante importante que isso aconteça, né? Então, aprendemos a utilizar isso daí. Aí, na nossa segunda aula, nós falamos de join e outer join. Então, como juntar 2 ou mais tabelas, o que caracteriza o join, né? Sempre após a cláusula from, de um comando select, quando tiver 2 ou mais objetos, está feito o join. Discutimos bem isso daí, né? Então, se eu não colocar uma condição para que esse join seja satisfeito, o Oracle vai gerar um produto cartesiano. E mostrei isso para vocês, tá? Então, isso ficou bastante interessante. E nós temos também o uso do outer join, que é o sinal de mais entre parênteses, do lado do relacionamento no qual a informação está faltando, né? Então eu tenho um departamento, tenho empregados, e para o departamento 40, por exemplo, não tem empregados cadastrados lá para ele. Então a condição de join não vai acontecer, então os dados da tabela DEPT não serão mostradas. E nós fizemos uma forma, através do outer join, para que esses dados sejam mostrados. E aquelas informações específicas dos funcionários, aí traz valores nulos para nós. Mas os dados do departamento, ele traz, isso se torna bastante interessante. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre autorrelacionamento e consulta hierárquica. Os 2 tópicos continuam ainda a parte de join, porém é um join especial, no qual a tabela se relaciona com ela própria, fazendo o que nós chamamos de autorrelacionamento. E mostrei para vocês a diferença do autorrelacionamento para a consulta hierárquica, que essa faz uma recursividade, ela é mais poderosa, ela anda no meu organograma, coisa que o autorrelacionamento não consegue, ele é mais limitado. Ok? Na nossa quarta aula, falando sobre a subquery, um recurso extremamente útil, extremamente importante, usado quase que diariamente pelos programadores em banco Oracle, tá? Mostrei como que é caracterizado um SQL dentro de outro, mostrei como que faz para fazer a passagem de parâmetros de uma subquery, ou seja, de um select mais interno para um select mais externo, e isso nos dá um poder de processamento bastante grande. Isso é bastante útil no nosso dia a dia. E finalizamos a nossa quinta aula
com as funções que nós podemos trabalhar que são disponíveis pela Oracle. Expliquei várias dessas funções com exemplos práticos, inclusive, de como trabalhar com todas elas. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.